Bienal do Livro, esse que é o maior evento literário da América Latina. Ao meu lado, César Perry, que é o diretor da Federação Espírita Brasileira, presidente interino. César, a editora tem uma participação muito grande aqui na literatura brasileira. Sem dúvida. A Federação Espírita Brasileira, ela já edita livros há mais de 100 anos no Brasil. E tem aí uma quantidade razoável, são mais de 50 milhões de exemplares já publicados, e com destaque para as obras de Allan Kardec e 88 obras da psicografia de Chico Xavier. E dentre esses, apenas o livro Nosso Lar, ele já vendeu perto de 2.500.000 exemplares. Quantos anos existe a editora da FEB? A editora da FEB, na verdade, ela começou nos primeiros anos do século XX, mas ela se organizou mesmo como editora na passagem dos anos 30 para os anos 40, caracterizando bem definidamente como uma editora, e tem uma linha de produção crescente desde essa época. César, falando do best-seller Nosso Lar, quais são os outros principais títulos que você poderia mencionar que vão estar aqui sendo mostrados na Bienal do Livro? Nessa Bienal do Livro, nós temos também um lançamento de uma edição comemorativa do livro A Vida Continua, do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico, que aliás serviu de base para o enredo, o roteiro do filme de mesmo título, que será lançado no dia 14 de setembro em todo o país. Estamos também apresentando uma nova edição comemorativa dos 70 anos do lançamento de Paulo Estevam, que é considerada a obra-prima da psicografia de Chico Xavier, e livros infantis. Inclusive, a Federação Espírita Brasileira, ela estabeleceu uma parceria com a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, e que está concretizada nessa Bienal, com o lançamento de algumas obras, como, por exemplo, Paulo Estevam para jovens leitores. Independentemente desses livros, que são livros super importantes, vocês também têm livros da religião espírita, né? Basicamente, a proposta da FEB é apenas a edição de livros espíritas, e que são os básicos, né, de Allan Kardec, e que representam aí perto de 15 milhões de livros editados, são as obras básicas de Allan Kardec. E outros que são considerados clássicos, né, de autores que se seguiram Kardec, tanto franceses como também portugueses, e os primeiros lançados aqui no Brasil de médiuns como Zilda Gama. Evidentemente que depois, com o aparecimento da mediunidade exuberante de Chico Xavier, ele praticamente polarizou, né, as atenções. Mas o primeiro livro editado pela FEB, e é o primeiro livro de Chico Xavier, se chama Parnaso de Além Túmulo, e foi lançado no mês de julho do ano de 1932. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec é um dos mais vendidos ainda? Sem dúvida. Agora, das obras de Allan Kardec, o mais vendido é o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, que nem o PR está nos contando, em todas as livrarias do país, a seção de livros espíritas vem crescendo cada vez mais, a sua participação interna, exposição de títulos e diversos lançamentos. Esse mercado crescente também é levado para outros países da língua portuguesa e também de outros idiomas, PR? Sim, através do Conselho Espírita Internacional. Nós temos já mais de 180 títulos que o Conselho Espírita Internacional traduziu para outros idiomas e que são levados aos diversos países, e predominantemente em inglês, francês, espanhol, alemão, mas temos também algumas edições em italiano, em húngaro e russo, de maneira que há uma expansão muito grande. E não só o livro, edição física, mas também disponibilizados em forma de e-book pela Amazon. Chico Xavier
Com mais de 400 livros psicografados, nós podemos afirmar que ele é o maior escritor brasileiro de todos os tempos? Eu tenho a impressão que sim, ele é um dos maiores escritores. É que existe uma série de marketings e outros interesses com alguns escritores nacionais, né, que hoje são vertidos para vários idiomas. Mas considerando a simplicidade do Chico, a forma despretensiosa como ele sempre agiu, ou seja, uma evolução e uma circulação, uma expansão praticamente natural, né, que ocorre, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores escritores do Brasil, se nós o considerarmos como escritor. E a vida continua. Esse é um livro, a gente pode dizer que é o livro que realmente vai ser o mais procurado aqui na FEB, aqui na Bienal? Nesse período eu creio que sim, porque coincide com o lançamento do filme A Vida Continua, previsto para 14 de setembro, mas que já os trailers, né, e a divulgação já está chamando a atenção para o filme. Quem é o diretor do filme, Pé? O diretor é Paulo Figueiredo, né, que está prestigiando aqui a Bienal. E o produtor é o Oceano Vieira de Mello, que é também o proprietário da Versátil, que distribui DVDs, né, para o Brasil e produz DVDs também. Eu queria agradecer César Perry, que é o presidente interino da Federação Espírita Brasileira, que tem a editora FEB. A editora FEB é uma das que mais tem livros aqui no mercado, que se encontram em todas as livrarias. Para quem não leu, acho que precisa ler, a começar pelo livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e tem toda aí uma obra fenomenal, né? Belíssima, da psicografia de Chico Xavier. E César, todo atendente na livraria sabe muito bem passar esse conceito para o leitor que está começando a ler os livros espíritas. Isso se deve a um trabalho de passar o conhecimento também para os pontos de venda? Sim, eles têm conhecimento do conteúdo dos livros. Isso, evidentemente, que facilita a comunicação. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui o site que está aparecendo, que é a Federação Espírita Brasileira, da editora FEB, que é www.febnet.org.br. Tá bom. Obrigado, César. Ao meu lado, o Eurípides Reis. É um prazer estar com você, Eurípides. O Eurípides tem uma história muito bonita. O Eurípides é filho de coração de Francisco Xavier, que foi um dos espíritas brasileiros mais respeitados e conceituados no mundo inteiro. Não é isso, Eurípides? Sem dúvida. Ele, para quem, mesmo não seguidores da doutrina, mas que leem um pouco de reencarnação, conhece na humanidade a trajetória de Chico Xavier, que ele foi João Batista, José de Anchieta, Allan Kardec, codificador da doutrina, e Chico Xavier. Então ele costumava dizer que da França ele veio a Pedro Leopoldo, de Pedro Leopoldo ele veio para Uberaba, e de Uberaba ele precisava espalhar a doutrina que ele codificou na França. Aqui ele veio cristianizar a doutrina espírita, e dizia mais que a cidade, depois de Pedro Leopoldo Uberaba, que ele mais amava era São Paulo, aonde ele sabia que esta doutrina iria espalhar para todo mundo. Hoje vemos vários filmes, inclusive hoje o lançamento de A Vida Continua, que realmente o que ele nos falava aconteceu na sua trajetória de vida. E continua, porque a trajetória de Chico Xavier continua e vai continuar sempre. Quantos livros a editora da Federação Espírita Brasileira tem do Chico Xavier? Eles têm em torno de 90 livros. E os livros que mais falaram sobre o cristianismo e sobre a doutrina espírita, desde Nosso Lar, Parnaso, que assustou o Brasil com vários de nossos homens da cultura brasileira que nunca viram nada perante as pessoas de espiritismo, mas que manifestaram
o primeiro livro de Chico Xavier em 1932. Então veja você que ele não veio para os espíritas, ele veio para ajudar quem conhece ele mais de perto, como eu, seu filho do coração. Sabemos que ele teve uma participação muito acima de religiosa na formação brasileira. Bom, o Eurípides mora ainda em Uberaba. Uberaba é a cidade que nasceu Chico Xavier, onde Chico Xavier trabalhou na sua vida inteira. E é um prazer ter entrevistado você aqui. Eu espero que nós possamos um dia ir lá, Eurípides. Será um prazer. Conhecer a casa de Chico Xavier. Eu fiz a Casa de Memória Chico Xavier, que hoje é um dos museus mais visitados no Brasil. Muito obrigado. Será um prazer. Pelo site você vai saber. Tá, muito obrigado. Eurípides Reis, filho de coração de Chico Xavier, aqui na nossa cobertura da Bienal. Essa aqui é a principal feira da literatura brasileira. Obrigado. Muito obrigado a vocês e que essa cultura se espalhe realmente até nas periferias das cidades brasileiras. Muito obrigado.